o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Segundo Samuel, no capítulo 12, diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo, bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor Deus, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. O teu pecado perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém, irmão? Podem sentar. Irmãos, conhecemos esse texto, né? Muito bem. Em tudo que a igreja já se pregou sobre ele. Já se falou da exegese, da hermenêutica e tudo mais, dos conceitos de Israel e tudo mais, tal. Mas eu quero ir um pouquinho mais leve nessa história, falar de uma coisa assim mais simples. Quero falar do perigo do erro nas nossas vidas, na nossa caminhada. Eu hoje conversava pela manhã na mesa do café com a minha filha e eu dizia assim: o problema das pessoas é quando elas vivem o presente sem entender do futuro. Quando você sabe o que você vai se deparar no futuro, o teu presente se torna muito mais forte, muito mais compacto, muito mais vivo, muito mais convicto. Imagina Jesus com o conhecimento que tem de que há um reino imenso, aonde ele vai reinar ali, vai voltar. Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse, quando eu e tu, ó Pai, estávamos aí desfilando por tudo, eu e o Senhor e eu, nós somos um. Pai, glorifica-me junto a ti. Imagina Jesus com esse entendimento,
da glória que está esperando ele no retorno da sua missão. Vem o diabo e diz assim: eu te dou os reinos do mundo. Ele diz assim: coitado, o que está me esperando daqui a poucos anos não se pode comparar, é infinitamente superior. Ou seja, o entendimento de Jesus do futuro o fortificou no presente, na luta, na batalha, na tribulação. Então, irmão, a Bíblia é um livro que te dá o conhecimento do futuro. Certo ou errado? Certo, porque a Escritura diz: não há Deus como o Senhor, que desde o princípio anuncia o fim. Se ele desde o princípio já anuncia o fim, então nós já conhecemos o fim, e o fim é futuro. Então nós temos hoje o futuro diante de nós. O nosso presente tem tudo para ser inabalável. Mas quem negligencia o conhecimento, a revelação da Escritura, vai ser fraco. Ele não tem visão do futuro. Qualquer tentaçãozinha: aqui tem $1 milhão para você fazer esse servicinho para mim. Ele: $1 milhão? Caramba, não tem nada maior que isso, eu quero. Aqui tem $10 milhões para você fazer um servicinho para mim, desses servicinhos bons que tem por aí pela sociedade, né, irmão? Servicinho tipo Eduardo Cunha faz, tipo Odebrecht, esses servicinhos. Tem $10 milhões aqui para você. Aí ele pega o presente e olha para o futuro. Não, eu tenho o trono de Cristo para adorar. Não quero $10 milhões. É o conhecimento do futuro que nos fortifica o presente, sabe? Isso é tremendo. E eu digo conhecimento mesmo, porque nós somos o que de Deus? Profetas. Nós somos porta-voz. Profeta é aquele que anuncia o futuro. Para anunciarmos o futuro, temos que ter conhecimento dele. O que adianta eu chegar aqui e começar a gritar só sobre o passado? Olha, Moisés abriu o mar vermelho. E as pessoas vão dizer: eu sei, tá bom, beleza. Agora, Jesus Cristo volta no século 21. Peraí, esse cara é maluco. No que estão dizendo é maluco, guardaram a informação, amém? Mas se você disser: Moisés abriu o mar vermelho, eu já ouço isso aí há décadas. Mas o que esse louco está falando agora, eu nunca tinha ouvido isso. Será que isso tem fundamento? E o Espírito Santo começa a agir nessas brechas que toda a cabeça humana possui. As pessoas podem te dizer louco, fanático, endemoniado. Jesus falou assim: olha, me odiaram, mas guardaram a minha palavra. Amém, irmão? Me odiaram. O mundo me odiou e o mundo vos odiará. Mas se eles guardaram a minha palavra, também vão guardar de vocês. Guardou a palavra de Jesus mesmo odiando? Vão guardar a nossa mesmo nos odiando e nos matando? Vamos, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai guardar, porque ninguém poderá comparecer inocente diante de Deus. Então eles vão guardar, porque o Espírito Santo vai fazer com que guardem. E a nossa missão está completa. A nossa missão não está completa quando as pessoas se convertem. A nossa missão está completa quando nós realizamos aquilo que Deus nos mandou realizar. Quem se converter, graças a Deus. Quem não se converter, lamentamos, mas graças a Deus também. Então, irmão, porque sem a graça de Deus nada acontece. A graça de Deus favorece tudo. Quem quiser dar ouvidos, que dê. Quem não quiser, não dê. Mas nós temos uma missão. Então, irmão, o futuro é que nos fortifica. Davi conhecia o futuro? Puxa, aqui diz, olha, porque pois, no verso 9, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Então, Natan não está dizendo: olha, você fez o que é mal perante o Senhor. Não foi só isso que Natan disse. Natan disse: você desprezou a palavra. Então significa que ele
conhecia a palavra. O chicote não podia ser mais leve que isso, né, irmão? O chicote foi terrível, foi violentíssimo. Sabe o que é um homem ter vários filhos e dia a dia ele ficar recebendo notícia, olha, um matou o outro. Quando ele pensa que está tudo bem, daqui a pouco, morreu mais um. Quem matou? O outro mais velho matou aquele. Aí ele está lá tranquilo, comendo na mesa, cadê fulana? Cadê minha filha? Sua filha não saiu do quarto não. O que houve? Foi estuprada pelo outro irmão. Imagina um homem viver com isso, meu irmão. Notícia de morte, notícia de estupro. Imagina uma coisa dessa, horrenda. E por fim, quando ele acha que vai estar tudo bem, o filho que ele perdoou para voltar para dentro do palácio, foi aquele que quase lhe mata, formando uma rebelião imensa em Israel. Por causa daquilo ali, milhares morreram. Então, imagina um homem conviver com isso. Deus não poupou Davi, Deus arrebentou, Deus puxou o cinturão mais violento e mandou ver, irmão. Por quê? Porque existe um perigo nos nossos erros. Quando sabemos da verdade, não tem argumento, tem que se curvar. Ou curva-se, ou morre, ou aguenta as consequências, mas não adianta tentar usar outro caminho, um atalho, um subterfúgio, não vai funcionar. Ninguém aqui é burro, todos nós sabemos discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Todos nós sabemos dobrar o joelho e buscar na fonte inconfundível. Então, temos que tomar cuidado com os erros. Há um perigo muito grande. Davi conhece o futuro. Ora, porquanto desprezaste a palavra do Senhor. Ele sabia que havia um reino esperando por ele, ele sabia do mover do Espírito. Olha quantos salmos Davi escreve falando do Espírito. Olha como Davi é tomado no Espírito e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi cheio do Espírito e profetizou o que Cristo iria dizer lá na cruz. Foi cheio do Espírito esse homem sabia o que era andar com Deus. Aí ele escreve lá vários salmos, e o Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, vai me cobrir com as suas penas. Resumindo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Esse homem está cheio do Espírito, esse homem conhece, ele está falando de habitação do Altíssimo, ele está falando de livramentos de Deus. Ele diz: a recompensa do ímpio, olha, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aos teus anjos dará ordem para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão, o áspide, calcarás aos pés do leão, aos pés o filho do leão e a serpente. Aí ele entende o que Deus diz: porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Davi conhece o futuro, por isso foi um homem que foi chamado para uma glória dessa, um reinado que tipifica o reinado messiânico. Profeta, sacerdote e rei, ouro, incenso e mirra. Houve um profeta que foi designado. Davi está conversando com o filho, dando um conselho para o filho dele. Aí o profeta se aproxima, se encosta na cama de Davi, pega a pena e começa a escrever o conselho que ele está dando para um filho. Não me recordo qual dos filhos agora. Quando o homem começa a escrever, Davi vira para ele e diz assim: mas até isso você vai escrever?
Aí o escriba, né? O escriba diz assim: meu Senhor, é a ordem do Senhor Deus que todas as tuas palavras sejam escritas. Hã? A quem ele está sendo comparado se todas as suas palavras têm que ser registradas? Você não está sendo comparado a quem? A Deus. Não disse Jesus? Quem vos persegue, a mim me persegue. Quem vos odeia, a mim me odeia. Aquele que vos fizer um favor, certamente não perderá o seu galardão. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu não vi Saulo perseguindo Jesus. Eu vi Saulo perseguindo os discípulos de Jesus. Ele não falou? Naquele dia vocês vão entender, eu estou em vós e vós estáis em mim. Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Essa coisa fantástica. Então, irmão, Davi tem um conhecimento violento. A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Se você tem entendimento, né, irmão? Você que gosta de mandar ver na teologia, nas escatologias, olha, isso é perigo, hein? A quem muito lhe é dado, Deus me revelou isso, eu li esse livro, eu tive a oportunidade de ler aquele livro. Tem pessoas que estão padecendo porque não leram certos livros que você leu. Tem pessoas que estão padecendo porque não tiveram o privilégio de sentar no banquinho que você senta. Tem pessoas que estão padecendo porque não tiveram a oportunidade de ouvir os seminários que você ouve. E aí você pensa que está exaltado, quando na verdade você está responsabilizado, porque a quem muito lhe é dado, muito mais lhe será cobrado, diz a Escritura. Então, irmão, Davi tem conhecimento. Imagina escrever aquele salmo, parece que é o 121. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. Como é que um homem vai dizer isso? O homem foi tão profundo na intimidade com Deus, que hoje a maioria das coisas que nós vivemos é o que ele já viveu e deixou escrito. Amém, irmão? Davi caiu num perigo grave. Ele sendo autoridade, né? Uma autoridade instituída por Deus, ele vacila nos seus sentimentos quando ele foi se envolver com aquela mulher Betseba. E a história aqui que o profeta conta, isso está um pouquinho lá no capítulo 11, todo mundo pode ver a história nos detalhes do que Davi cometeu, aqueles erros absurdos. Ele comete um erro e Davi vai vivendo, vai tocando a vida dele, achando que tudo ia ficar bem. Quando o profeta aparece para Davi, quanto tempo tinha passado? O profeta disse assim: olha, a espada não se apartará da tua casa, e tem mais, o filho que nasceu, o filho que nasceu. Então, desde que Davi esteve com Betseba até agora, já se passaram, vamos botar pelo menos 9 meses? Tem mais tempo, porque Urias já tinha sido morto. A mulher já tinha mandado notícia para ele que estava grávida. Ele mandou Urias para a guerra para morrer. Não se sabe quanto tempo demorou até que Urias morresse naquela batalha, até que eles conseguissem armar, pela ordem de Davi, até que eles conseguissem armar para Urias morrer. Não se sabe quanto tempo demorou. Aí Urias morre, Davi manda chamar a mulher para morar com ele. Dali o filho nasceu. Quanta coisa rodou naquilo ali. Qual era a idade desse menino já? Quando o profeta diz o filho que nasceu, quanto se passou de tudo isso? Desde o momento que Davi esteve pela primeira vez com aquela mulher, até agora que essa criança já havia nascido.
Quanto tempo já passou? Não temos registro. O profeta não diz assim, essa criança que agora está com 1 ano de idade, esta criança que está com 3 meses, esta criança que está aí com 1 ano e meio, esta criança que está com 2 anos, o profeta só diz o seguinte, essa criança que nasceu vai morrer. Qual a idade dela? Eu não sei. Às vezes, o que acontece? A gente acha que está tudo bem, que o erro do passado ficou no passado. O erro do passado só fica no passado quando eu consigo alcançar o perdão dele. Aí ele fica no passado, fica esquecido. Se eu não tive humildade suficiente, nem reconhecimento suficiente, aquele erro do passado, ele vai me perseguir todos os dias da minha vida. E quando eu estiver à mesa, sentado, achando que está tudo bem, vem uma notícia, ó, teu filho matou o outro. Olha, um filho fez isso com outro, e a outra, e não sei o quê. E Davi só vai lembrando, a maldição está aí, a espada não se aparta. Mas não basta. Quando Davi diz, não, agora já chega, já sofri demais, já foram não sei quantos filhos, já chorei amargamente, todo o palácio já chorou, as mães desses meninos já choraram, os irmãos, todo mundo, já são rios de lágrima cortando o palácio, agora finalmente acabou. Quando ele respira fundo, vem mais uma notícia. Irmão, o perigo do erro, Davi achou que era um cara e não entendeu que acima dele estava alguém muito maior, e ele deixa os seus sentimentos o vencer, ainda que com tamanho conhecimento, para escrever o Salmo 91, puxa vida, que conhecimento tem que ter que revelação tem que estar na vida de um homem para que ele possa escrever o Salmo 91, no original diz que é El Shaddai. Sabe o que é El Shaddai? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é a imagem da galinha com os pintos, que Jesus menciona lá em Mateus. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, como a galinha junto aos pintos, junto de si, ajuntar-te debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste. Lá quando Davi menciona o Deus Todo-Poderoso, lá do Salmo 90, El Shaddai, é a mesma expressão, é a mesma coisa que Jesus faz lá. E só para lembrança, irmão, a galinha, o ovo da galinha demora 21 dias para nascer. Davi tem um conhecimento muito profundo, irmão, mas ele deixa por um instante, por um momento, seu sentimento ser levado por uma mulher. A parte de ser bonita ou não sei na distância se ele poderia ver tão bem assim o rosto, mas se deixou levar por uma nudez. Não vou nem dizer que foi por uma beleza, porque Davi está num terraço olhando alguém, não sei a que distância, sei lá, não diz qual era a distância de um terraço para o outro, mas a nudez moveu os sentimentos de Davi. Ele, com os seus sentimentos abalados, ele fez uso do que jamais poderia ter feito naquela ocasião. Fez uso da sua unção, fez uso de um chamado divino, que ele sabia que ninguém iria contrariar a sua palavra. Ele chama os seus súditos, quem é aquela mulher? Manda ela vir falar comigo. E a autoridade de Davi era tanta, que a mulher temeu em dizer não a ele, e deitou-se com ele. Tem muita gente que é assim, tem muita gente que quer ser pastor para dar ordem, coitado, infeliz, desgraçado. Você já conheceu o pastor que só gosta de dar ordem? Você já conheceu o pastor que calo nas mãos, nem pensar, unha suja? Que isso? Tem pastor por aí que vai lá na manicure, pedicure, o cara anda internado, como diz a minha esposa, internado, eterno, o tempo todo, o dia todo, só no string, só faz cabelo toda semana, faz sobrancelha. Ele é pastor, ele é um infeliz, ele é um desgraçado, meu irmão. Pastor, para se apresentar diante de Jesus, primeira coisa que tem que mostrar são os calos das mãos. Jesus, eu dei ordem ali, Jesus, eu dei ordem aqui, Jesus, eu dei ordem lá, Jesus, eu dei ordem acolá. Aí Jesus diz assim, e você, o que você fez?
Nem Jesus se limitou a dar ordens. O que ele disse? O meu Pai trabalha até hoje. E olha, eu também trabalho, hein? Ninguém pensa porque está escrito que todos os anjos de Deus recebam ordem e o adorem, prostra-se, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor, que ninguém pense que eu sou vagabundo não, hein? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Tem gente que não. Vou fazer teologia, eu vou assumir a igreja ali, por menos de tanto eu não trabalho não, a igreja tem que me dar uma casa, tem que me dar um carro. Ô desgraçado, pede um cemitério, pede uma cova também, que é a minha emprestada lá, no Caju. Pastor tem que ter disposição, pastor tem que estar disposto a trabalhar, meu irmão, suar camisa, meter mão no arado. A escritura diz, quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Eles não querem colocar a mão no arado. Botar a mão no arado é andar debaixo do sol, é comer poeira da terra, é fazer esforço. O reino de Deus é conquistado por esforço, não com mordomia. Analise então a nossa vida aí, irmão, vamos analisar. Eu tenho tido uma vida de esforço ou eu tenho tido uma vida de mordomia? Aí Davi faz uso do que muita gente se ilude. Eu sou profeta. Aí o camarada pensa que porque ele é profeta, ele tem direito a algumas coisas. Eliseu era profeta. E nunca passou naquelas terras que uma mulher reconheceu ele e disse, marido, eu vejo que aquele homem que passa sempre pela gente é um santo homem de Deus. Mas Eliseu nunca disse lá, mulher, separa um lugar aí para mim deitar na minha viagem. Sempre que eu passar por aqui, você me deixa uma água. Ele nunca fez uso da autoridade dele. Nunca fez uso disso. As pessoas iam até ele. O que o meu senhor deseja? Ah, bom, já que você está se oferecendo, então faz isso por fulano, faz isso por cicrano. Mas Eliseu nunca pediu nada para si. Que coisa incrível! O verdadeiro homem de Deus é aquele que pensa nos outros e não em si. Mas e você, não estou precisando de nada não. Não, mas tua roupa, não, mas não tem problema. O teu sapato, não tem problema, eu tenho Deus. Faz pelo aquele, faz pela aquela, faz pelo aquele outro. Pode fazer por eles, porque a mim Deus proverá. Homem de Deus não pede nada para si, meu irmão. Homem de Deus pede pelos outros. Porque o homem de Deus entende que a herança do Senhor é o seu povo. Lembra do pedido de Salomão? Então, Davi fez uso, irmão, de algo que você precisa tomar cuidado. Cuidado para não extrapolar os limites. Chama aquela mulher. Que chama aquela mulher? Quem te deu autoridade para chamar aquela mulher? Deite-se comigo. Ei, quem te deu autoridade para dizer isso? Deite-se comigo. Está louco? Quando o profeta fala assim, você é esse homem e você está certíssimo, você é digno de morte. Deus traspassou o teu pecado, aqui diz perdoou, mas as versões mais bem estudadas diz traspassou, quer dizer, ele não perdoou, traspassou, você vai pagar por eles, porém, você era digno de morte, mas você não vai morrer, o teu pecado está traspassado, mas você vai pagar por ele. Moisés, o povo quer água, pega seu cajado, vai diante da rocha e ordena a rocha. E Moisés chega lá e, seus rebeldes, vocês querem água? Sai água, pronto, está aí a água. Moisés, quem te deu essa autoridade? Eu poderia dizer, a mesma coisa que o profeta disse aqui, porque pois desprezaste a palavra do Senhor? Eu digo a mesma coisa para Moisés, porque pois desprezaste a palavra do Senhor? Moisés, bonita obra, né? O povo está bebendo água, agora vem na tenda conversar comigo. Moisés, por que não me santificaste diante do povo? Mas Senhor, a água... Não, eu falei, ordena a rocha. Quem te deu autoridade para bater na rocha? Mas Senhor, Moisés,
a tua sentença é a seguinte: tu não entrarás na terra prometida. Hã? Mas Senhor, foi só uma pancadinha. Só 2 pancadinhas, a água, o milagre aconteceu. Não, mas não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse. Pode fazer os teus milagres, tá, irmão? Mas tem que ser do jeito que Jeová quer. Eu vou servir a Deus. Só se for do jeito que Ele quer. Eu vou realizar esta obra para Deus. Não vai não, só se for do jeito que Ele quer. Eu vou ressuscitar os mortos. Só se for do jeito que Ele quer. Nós não somos nada não, somos servos. Os anos passaram, passou-se mais um bocado de tempo, e o povo se prepara. Olha, dentro de tanto tempo vocês vão entrar na terra que o Senhor jurou. É mesmo, Moisés, nós vamos? Não, vocês vão. Josué vai liderar vocês, vocês vão. Aí o povo está lá, não entendi essa de Moisés. Falou que agora nós vamos entrar e é Josué quem vai nos liderar. Eu não entendi essa de Moisés. Daqui a pouco, Josué, me acompanha. Vamos subindo esse monte aqui. Olha, Josué, daqui eu vou sozinho, você segue. Moisés, quanto tempo você vai ficar lá em cima? Josué, eu não volto mais. Mas nós vamos entrar na terra prometida. Não, Josué, você guiará este povo à terra prometida. Há anos atrás o Senhor me disse: tu não herdarás essa terra prometida. Por quê? Porque lá na rocha, Josué, aprende a lição. O Senhor me disse: ordena a rocha, e eu bati na rocha. Só por isso, Moisés? Só por isso, Josué. O que é pouco para os homens, pode ser muito para Deus. Lá se foi Moisés, nunca mais apareceu. Flávio Joséfo descreve até outros detalhes e fala da ascensão de Moisés. Aliás, não é só Flávio Joséfo não, que eu já vi vários comentários falando disso. Só que quando nós falamos aqui, nós não tínhamos ainda visto nenhum comentário. Deus nos revelou essa glória. Então, irmão, e Eliseu com Geazi? Geazi é aquele cara, unido ao homem lá, Eliseu. Aí vem Naamã, é curado. Eliseu diz assim: não quero nada teu, pode ir embora. Geazi olhou e disse assim: não, peraí, esse homem é rico. E Eliseu não quer nada dele. Não, eu vou pegar alguma coisa desse camarada. Geazi tem uma grande posição. Quem sabe que futuro Geazi teria? Ele tem uma grande posição, ele está numa posição que não é para qualquer um. Só o fato de Geazi ser o homem que acompanha Eliseu, por onde ele passasse, ele tinha privilégios e destaques, porque todo mundo sabia quem era Eliseu, e Eliseu não ia andar com alguém que não fosse determinado pelo próprio Deus. Aí, ele pega lá as coisas do homem. Quando volta, Eliseu o amaldiçoa: a lepra de Naamã vai pegar em você e na tua descendência para sempre. Qual o problema? Davi fez um uso de um sentimento, decaiu num sentimento, esqueceu o futuro que lhe aguardava, decaiu, fracassou ali naquele momento, e não teve em sua vida a glória que deveria ter, não teve. Moisés faz uso da sua força, da sua liderança tremenda, e esquece que acima dele está a palavra de Deus. Nunca esqueça disso, meu irmão. Você pode ser o querubim ungido da guarda que anda no meio das pedras afogueadas. Você pode ser o que derrama água sobre as mãos do Senhor Jesus. Você pode ser o que tem acesso ao trono da glória. Você pode ser o que for. Acima de você está a palavra de Deus. Geazi não entende, ultrapassa os limites da sua posição e deixa que a sua cobiça o instigue de uma maneira absurda. E ele olha para aquele homem rico, um estrangeiro, levando um milagre de graça, mas isso não vai ficar assim de jeito nenhum. Lembra a expressão dele? Certamente vive o Senhor, que eu não vou deixar isso desse jeito, diz Geazi, e ele parte atrás do homem. Quem foi que disse que os critérios são nossos?
Os critérios são da palavra, os critérios são de Deus. Se Ele quiser abençoar os estrangeiros de graça, é de graça. Se Ele quiser que paguem tributo, vão pagar tributo. Mas eu não estou aqui para criar regras, eu estou aqui para segui-las. A palavra de Deus está acima de mim e de você. Sempre. Um líder, meu irmão, não é simplesmente quem toma decisões, quem dá ordem, quem organiza ou quem dá exemplo. Um líder é aquela pessoa submissa à palavra de Deus. Esse é invencível, esse é intocável. Aquele que sabe buscar a face do Senhor e receber a sua palavra, esse permanece para sempre. Voltando um pouquinho, meu irmão, na prática do nosso dia a dia, toma cuidado. Não seja precipitado, tenha medo de tomar decisões enquanto você não tem plena convicção de que Deus falou. Tenha medo, tenha pavor, tenha desespero em tomar decisões. Muitas pessoas estão por aí procurando os melhores colégios para os seus filhos, e o que Deus falou sobre isso? Nada. Aquele colégio é melhor, eu estou colocando minha filha naquele colégio. Cuidado, que o melhor para os homens pode não ser o melhor para Deus. Há caminhos que aos homens parecem bons, mas o final é caminho de morte. Eu estudei aqui no Colégio Municipal General Mitre, considerado um péssimo colégio na minha época. Depois passei para o Colégio Municipal Benjamin Constante. Depois fui para o Colégio Estadual Prado Júnior, lá terminei meu 2º grau. Eu não estudei nos melhores colégios, eu não passei pelo que na época se dizia: o fulano estuda em colégio particular. Os fulanos dos colégios particulares se tornaram em gerentes, em belos administradores da boca de fumo. Foram abatidos pela polícia, foram abatidos pelos seus próprios colegas do tráfico. E eu aqui, o moleque que peregrinou nos colégios públicos, que tinha que ir a pé, sou sacerdote do Deus vivo, sirvo ao Deus vivo. E se a minha mãe fosse uma pessoa do dinheiro e dissesse assim: não, eu vou botar o meu filho no melhor colégio? Foi nos piores colégios que eu aprendi a ter a minha armadura forjada. Foi naquele caminho que Deus traçou, no caminho da pobreza, que Ele levantou um guerreiro. Tem muita gente que quer criar seus filhos na vida de almofadinha. Eu dou de tudo do bom e do melhor para o meu filho. Será que ele vai estar preparado para a primeira batalha da vida dele? Eu não deixo meu filho ficar em falta de nada. Tudo que a minha filha quer, eu digo: está aqui, eu tenho dinheiro mesmo, eu sou rico, tu quer? Toma. A Escritura, lá em Êxodo, ela diz assim: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não. Mas tem pai que é só assim: sim. Os psicólogos dizem que o não na vida de uma criança tem uma importância incalculável. Quando a criança ouve o não, ela processa o porquê do não, e ela começa a botar a mente dela para funcionar. Porquê do não? Como que ela poderia fazer para alcançar o sim? Mas quando ela recebe o sim, ela não pensa em mais nada, já alcançou o objetivo. Dizem os psicólogos, não sou eu não, eu sou apenas pregador do evangelho. Os psicólogos é que dizem isso. Se achar que serve, a gente guarda, né, irmão? Ouve tudo, diz a Escritura, e retém o que é bom. Então, voltando, olha aqui algumas coisas interessantes, olha, no verso 9: desprezaste a palavra do Senhor. Então ele conhecia a palavra do Senhor. Diz outra coisa aqui, no verso 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Assim da tua própria casa eu suscitarei
o mal sobre ti. Imagina, você espera que o mal venha de fora, de inimigos, de outras nações, mas o mal brota dentro da tua própria casa. Que coisa horrenda Deus fez com Davi. Que coisa justa ao mesmo tempo. Que coisa tremenda em nós saber que podemos confiar na justiça desse Deus. Olha, Davi, tu fizeste lá debaixo do pano, debaixo do teu telhado. Eu vou apregoar aos telhados, debaixo desse sol, à vista de todo mundo. Não importa, meu irmão, se a injustiça praticada contra você foi escondida, a tua justiça sairá aos quatro cantos. A tua justiça sairá aos quatro cantos. Tu pode ser esbofeteado hoje, pode ser humilhado e caluniado hoje. Ninguém viu, mas quando a glória de Deus se manifestar na tua vida, todos verão. Normalmente somos assim, humilhados num canto, humilhados com uma palavra, humilhados de uma e outra forma, mas quando vem a luz, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Só toma cuidado numa coisa, meu irmão, nas precipitações, toma muito cuidado nas decisões. Não deixa que o seu sentimento se abale como de Davi. Não deixa que a sua cobiça sobressaia como a de Geazi. Não deixa que a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio, as suas condições te derrubem como a de Moisés. Estamos falando de gente, olha, mas todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Aquele que está de pé, vigie, cuide para que não caia. Se você está bem, lute para continuar bem. Cuidado com a palavra que você recebeu. Muita gente recebe palavra, muita gente recebe uma direção, mas ignora, deixa que o tempo apague aquilo, e o tempo só apaga uma palavra dentro de você quando você não a credibiliza. Se você receber uma palavra e credibilizar, ela vai contigo e salta todas as gerações e entra na eternidade, queimando dentro do teu coração. Mas quando você ouve a palavra de Deus, ouve a verdade, no futuro você a esqueceu, é porque você não a credibilizou. Porque a Escritura diz: eu trago à memória o que me dá esperança. Mas se tem alguma coisa que você não julga te dar esperança, te dar a vitória, você deixa ela de lado e ela morre dentro de você e desaparece. Mas quando você credibiliza, aquilo salta contigo para todos os futuros da tua existência. Tem pessoas que incorrem no lado sentimental, no lado da cobiça, no lado do poder, das lideranças, e aí, irmão, depois pensa que nem Davi, está tudo bem. Aí de repente vê que não estava tudo bem. Aquele problema lá de trás do passado, ele volta e ele espanca aqui. Aí quando a pessoa acha que está tudo bem, aquilo vem e espanca de novo. Irmão, hoje já pregamos sobre isso. Hoje, volta no teu passado, corrige os teus erros, conserta a tua palavra que ficou lá no passado, a calúnia que você não tinha razão de levar, a palavra que você não tinha autoridade para dar, aquilo que você falou, que sussurrou, que cochichou, que falou de um irmão, que falou, seja até de um satanista, de um ímpio, que você falou sem prova, sem condições. Você não pode suscitar acusações que não sejam verdadeiras, e ainda quando são acusações verdadeiras, tem que ter autoridade de Deus para falá-las, até naquilo que é verdadeiro, que você julga ter autoridade para falar. Se não recebeu do alto, não tem autoridade nenhuma. Volta no passado, irmão, volta no passado. O que acontece com algumas pessoas? Pensam que estão tudo bem, aí vai passar 2 anos,
4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos vai se passar, e a pessoa acha que está tudo bem, mas quando olhar para a sua vida, vê que não está tudo bem, porque ela está no mesmo lugar de 12 anos, a vida dela não aconteceu nada, nada mudou, continua com as mesmas guerras, continua com o mesmo deserto, continua nas mesmas pelejas, porque tem um problema lá no passado que precisa ser resolvido. Como Davi, esperou que as coisas ficassem bem, aconteceu uma fatalidade, ele agora vai ficar tudo bem, foi aquilo que Natan falou, não, aí vinha uma atrás da outra. Atenta, irmão, para nós concluirmos isso, tem coisas que são assim, se não forem resolvidas, lá no teu cantinho com Deus, recebendo a direção para resolver e apagar e encerrar a história, pode se passar 15 anos, e você vai ser perseguido pelaquilo. Houve o caso de um pastor, só para você ter uma ideia, isso, irmão, que eu estou falando, se atinge várias áreas da nossa vida, tudo que você imaginar, relacionamento, casamento, trabalho, prosperidade, o que você imaginar. Havia um pastor, ele fez seminário, e ele assumiu uma igreja, e quando ele assumiu a igreja parecia que ia bem, deu aquela crescida como se imagina, e está tudo muito bem, daqui a pouco começou problemas, era um problema aqui, e ele tinha que se desprender ali para resolver, e era outro problema, e ele começou a se desgastar dentro da sua igreja, com problemas e mais problemas, e ele tinha um chamado, tinha um ministério, e ao invés de tudo ir bem, quando ele pensava que ia tudo lá, vinha problema daqui, problema dali, problema com as famílias, problema dentro da igreja, nada mais se ajustando, toma ali problema, e um dia ele está no púlpito e entra uma mulher dentro da igreja, e só diz simplesmente assim, olha, assim diz o Senhor, sabe por que os problemas do teu ministério? Porque quando tu estavas no seminário lá, há tantos anos atrás, você colou na prova, não colou? Então agora aí estão os problemas do teu ministério. Tem gente que pensa que é assim, pô, eu colei aqui, consegui a nota, eu me dei bem. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final é caminho de morte. Colou numa prova do seminário, caramba, quem poderia imaginar que isso ia ter algum sentido, a tal ponto de o homem lá no futuro, 10 anos depois, estar se desgastando com aquele problema, com a solução. Ele já sabia que tinha feito isso, né? Isso foi só para mostrar a ele que ele ia ter de qualquer jeito que voltar atrás. Voltou. Reconhece então, irmão, os passos que você tem dado na sua vida. E se você hoje, se o Espírito de Deus está trazendo essa palavra, está te trazendo à memória coisa lá do teu passado, se humilha, irmão. Tem coisas, uma vez, deixa eu te contar essa experiência. Uma vez eu estava numa situação, era eu e outra pessoa, eu estava numa situação, mas eu estava vendido, eu não tinha como encerrar aquela história. Estava vendido, completamente vendido, e Deus havia falado comigo, que aquela história tinha que ser encerrada, mas eu não tinha condições, forças, psicologia, eu estava vendido no começo da caminhada, assim que eu me converti, passando pela primeira igreja, eu não tinha condições de resolver aquela história, mas eu sabia qual era a vontade de Deus, mas eu não tinha forças, e eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, eu sei qual é a tua vontade, mas eu não tenho forças para isso, eu não vou fazer porque eu não tenho forças, me ajuda, faz Deus, faz por mim. Eu estava dentro de uma igreja batista, e eu disse, eu reconheci a vontade de Deus, me ajuda, faz, eu entrego nas tuas mãos. Saí dali e encontrei a outra pessoa, e a pessoa falou, sabe aquela situação, olha, vamos deixar aquilo para lá, não vamos fazer mais não, acabou, está encerrado. Eu falei, só o Senhor é Deus. Você entende, irmão? Tem coisas que você está vendido, você se envolveu, se enveredou,
não consegue mais, não tem mais força, porque existem coisas que nós não podemos fazer. Quando fazemos, perdemos as forças de voltar atrás. Isso envolve espiritual, isso envolve psicológico. Nós somos um ser, diz a ciência, psicossomático. Somos muito mais psicologia do que qualquer outra coisa. Tem coisas, meu irmão, que o tempo passa, existe um tempo de decisão nas nossas vidas. Tem coisas que nós nos envolvemos aqui e temos um tempo. Esse tempo pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser sei lá quanto tempo que Deus determinar para se tomar uma decisão. Nós não tomamos a decisão naquele tempo que Deus quer, nós não conseguimos mais tomar a decisão. Mas um dos atributos de Deus é o Deus misericordioso. Apela para essa misericórdia, clama, chora, esperneia, grita, bate, até que a porta se abra. Tem coisas que precisam ser corrigidas, senão daqui a pouco você pensa lá na frente que vai assumir alguma coisa. Quando você estiver no limiar de assumir, que nem Moisés, no limiar da terra prometida, vem uma palavra e diz: não, lembra daquilo lá, há 20 anos atrás? Eu conheci uma senhora no começo do ministério aqui, eu conheci uma senhora, conhecia ela, eu a conheci na Batista, cantava, era uma coisa maravilhosa. Saí da igreja Batista, e ela depois também tomou seus rumos, foi para algumas outras igrejas, e no começo do ministério aqui, menos de 1 ano de igreja, veio uma notícia: a irmã Orlando está em cima da cama já há 3 semanas, não levanta, não se mexe. O Espírito de Deus falou assim: vai lá. Deus estava pouco ressuscitando os mortos aqui nesse ministério no começo, uma coisa impressionante a nível de cura de enfermo e expulsar demônio, e a voz da restauração ainda não tinha chegado para nós. Vai lá. Aí, quando eu recebi isso, vai lá, eu já recebi, é morte. Falei, morte? Vamos lá. Quando eu entrei dentro da casa, eu senti algo descer sobre mim, e o Espírito Santo falou de novo: é morte, mas eu vou dar mais uma chance. Falei, caramba. Aí eu comecei a orar, Deus começou a revelar coisas tal, no final nós entregamos. Olha, a irmã ia morrer, não ia mais sair dessa cama não, mas vai sair, porque Deus vai lhe dar ainda mais um tempo para realizar a obra que tem na sua vida. Tem um detalhe: sabe por que a irmã está aí em cima dessa cama? Porque há 20 anos atrás, Deus lhe deu uma ordem para sair da igreja Batista e ir para uma Assembleia de Deus, onde Ele tinha uma obra a realizar na sua vida, e você não foi. Por causa dessa rebeldia é que você está em cima dessa cama e ia morrer, não ia mais sair daí. Mas Ele hoje está te dizendo: vai te dar mais uma chance. 20 anos atrás, a decisão simples de mudar de igreja, agora está jogando aquela mulher num leito, com a obra incompleta na sua vida, e ela chorando, gemendo ali há 3 semanas em cima de uma cama, só porque não mudou de igreja. E por que a senhora não mudou de igreja? Não, irmão, é verdade, há 20 anos aconteceu isso, mas eu cheguei lá na assembleia, e as coisas lá não eram muito claras. O que não era claro? Não, porque na Batista tem a prestação de conta, tem a sessão de negócios, os irmãos votam nas decisões da igreja, e lá na assembleia não tinha nada disso. Então eu achei que as coisas lá não eram muito claras, eles não dão satisfação do dízimo que entra, não dizem que está investindo. Então eu voltei para a Batista. Satisfação? Satisfação de quê? Eu vou dizer uma coisa para a igreja: vai lá fora, meu irmão, trabalha 8 horas por dia, depois no final do mês, quando você receber o seu salário, o dízimo, pode trazer aqui, tá? Pastor, o que você vai fazer com ele? Não te interessa, eu não vou te dar satisfação. Se você quiser satisfação, procure uma igreja batista.
Não vou te dar satisfação. Você tem a sua função com Deus e eu tenho a minha. Pastor, você vai comprar um iate? Quem sabe, né? Talvez um jatinho. Eu vou comprar tudo aquilo que Deus me dê a condição e me autorizar e dizer que tem que ter. Se Deus disser que nesse ministério tem que ter um heliporto, eu vou lá em cima e construo um. Se ele disser que eu tenho que andar de helicóptero, eu vou andar de helicóptero. E quem discordar, procura outra igreja. Não tem um monte por aí? Tem um monte por aí. Agora imagina uma pessoa chegar na igreja, dar dízimo e querer saber o que outro de outra função que está acima dela vai fazer com aquele dízimo. Resultado, em cima de uma cama, enferma, sofrendo e com a obra incompleta. Ela levantou, sabe quando, irmão? No dia seguinte. No dia seguinte falaram, a irmã Rolanda está de pé. Eu falei, tá bom, legal. Para onde ela foi? Foi para a igreja Cristo Vive dos Predestinados. Com uma semana depois, a irmã Orlando voltou para cima da cama. É mesmo? Vai lá. Eu sou palhaço por acaso? Daqui a pouco, cadê a irmã Orlando? Está no Caju, mudou para lá. Sabe onde é o Caju, irmão? É um cemitério que tem ali num bairro aqui, passando pela Brasil, nem sei, aqui eu não entendo de norte, sul, leste, oeste. A irmã Orlando está no Caju agora. Com a obra incompleta. É muito cruel, meu irmão, para quem ama a Deus, saber que baixou a sepultura sem Deus ter realizado a obra que prometeu na sua vida. Cuidado com as suas decisões, não se precipita, nada como um passo após o outro, não pula com os dois pés não tenha pressa, vai devagar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que te vê no oculto vai te recompensar publicamente. Não seja um ignorante espiritual, aprenda a dobrar os joelhos. O homem mais poderoso é aquele que sabe dobrar os joelhos e amar a Jesus Cristo. Esse é o mais poderoso. Esse negócio essas coisas, essa soberbia da riqueza de Geazi, essa altivez da liderança de Moisés, ou essa autoridade, ou esse problema sentimental de Davi, isso não leva ninguém a nada. O que nos leva a conquistar e ver a glória de Deus é uma convicção plena de que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ande nessa terra sabendo que acima de você tem um céu. Eleva os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, corrija os seus erros. Corrija as suas palavras. Um dia uma pessoa ia sair daqui desse ministério, tinha um chamado, aí acabou perdendo o chamado. Quando as pessoas perdem o chamado, vê que Deus está colocando elas de lado, aí foi sair desse ministério. Ali na porta começou a falar umas besteiras para mim, eu só ouvi. Sabia que aquilo não ia ficar assim. Não, porque eu vou sair, eu vou cantar, eu vou. Foi aonde, meu irmão? Foi aonde? E um dia, Deus me deu um sonho. Anos depois, Deus me dava um sonho e eu via a pessoa vir caminhando. Exatamente aonde agora ela estava trabalhando. E ela ia entrar, passava pela rua. Quando eu olhava na rua, eu via a marca da lepra na fronte da pessoa. E no sonho eu só dizia assim, eu sabia que aquilo não ia ficar assim. Hoje, se tivesse muito tempo, eu falaria como a vida dessa pessoa está. Tem gente que pensa que pode lançar uma palavra e que ela vai ficar no passado. A palavra fica no passado, mas a maldição é eterna, se ela não for quebrada. Se alguém está em Cristo Jesus, tem que se tornar uma nova criatura. Não, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Conversa fiada. Nada se passou e nada se fez novo se eu não colocar a cara no pó da terra e alcançar a misericórdia. Nada se passou.
Saul, eu te levantei para esta hora. Que hora, Senhor? Para exterminar os amalequitas. Por quê? Por que exterminar os amalequitas? Vai ver o que está escrito lá pelos escribas. Quando Israel saiu do Egito há tantos anos atrás, há décadas, eles fizeram isso, isso, isso. Ah, é, Senhor? E o Senhor não esqueceu isso? Não esqueço nada. Vai lá e extermina, mata as crianças que estão mamando, as mulheres grávidas. Eu quero ver a espada dos filhos de Israel atravessá-las ao meio. E tem mais, a minha ira é tanta, mata todos os animais. Se você vê um cão naquela cidade, mata esse cão. Que isso? Meu Deus, que ira! Não é ira, é fome e sede de justiça. O que você deixou no passado, irmão? Procura saber, Deus, o que eu deixei no passado? Antes que você descubra no futuro o que você deixou no passado, que aí pode ser um pouquinho tarde demais. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.